pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, Rodrigo Varela, na busca pelo sucesso. Não esquece de acompanhar a gente aí nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, TikTok, Deezer e outros tantos, Spotify também e outros tantos canais aí de comunicação. Hoje nós estamos aqui com o entrevistado do dia, uma pessoa que veio agregar muito valor aqui no nosso podcast, Dr. Elias Cassis, pró-reitor da UNORTE aqui em Rio Preto. Tudo bem, doutor? Bem, Rodrigo, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O senhor sabe que é uma honra muito grande, né? Estar recebendo o senhor aqui hoje, nossos estúdios aqui, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre saúde, falar um pouco sobre ser humano, né? Acima de tudo. Eu, como muitos que lhe conhecem, sou um grande admirador seu, né? Não só como pessoa, mas também como profissional, como empreendedor e outros segmentos que a gente sabe aí que o senhor sempre está lapidando aí nesse mercado nosso. Muito obrigado por essas palavras. Diz que a gente nunca deve interromper quando alguém está nos elogiando, né? Ouça atentamente e agradeça ao final. Muito obrigado. Então tá bom. Agora, posso chamar de Elias, né? Deve. Podemos deixar as formalidades de lado. Deve. A formalidade era para o podcast. Agora nós somos amigos. Isso. O Rodrigo e o Elias vão conversar um pouco. Então tá bom. Elias, me fala aí dos projetos que estão se findando em 23 e o que está vindo para 2024. Fala para nós. Uma incerteza enorme. O que a gente só tem certeza é da mudança. Certo. Está mudando tudo, conceitos, forma, ação, reação, atitude das pessoas, o foco dos investimentos, o foco do empreendedorismo, o foco das novas profissões. Está mudando radicalmente. E isso começou, já iria mudar naturalmente. Mas acontece que a pandemia acelerou em virtude da gente ter ficado recluso aí durante 2 anos. Não vou citar nada das vacinas, da verdade ou da inverdade, simplesmente citar que o mundo pagou muito caro por esses dois anos, politizaram a doença, e aí o mundo entrou em consternação e a gente tem suspeitas hoje que muita gente morreu sem precisar ter, né, vidas foram ceifadas. Isso acelerou muito o contato humano. E a mídia social, que ela já sempre estava implementada, hoje ela virou assunto diário. Ninguém mais consegue falar na vida sem o celular na mão, ninguém consegue mais fazer um curso sem fazer pesquisas no Google ou outras plataformas, Yahoo e tudo mais, Medline, enfim. E as pessoas ficam conectadas, ilusoriamente que elas estão em contato, mas não estão. Então a gente tem uma conectividade muito grande e uma desumanização maior ainda. Então hoje nós temos que repensar na relação humana, nós temos que pensar na proximidade de filhos e pais, o reforço familiar e nós, do ponto de vista escolar, pensar muito sobre as mudanças do ensino. O ensino está mais do que provado que a falência total do ensino no Brasil é o próprio vestibular, que mostra que as pessoas chegam na porta do vestibular totalmente despreparada, precisa fazer um cursinho para entrar. Então, o que adiantou toda essa vida que ela teve, que ela aprendeu antes, foi jogado fora. Verdade. É um tempo perdido na vida que não se repõe nunca mais. Então, o indivíduo começa a viver a partir dos 18 anos, dos 19 quando entra na faculdade. Até lá foi ceifado, estou falando do ponto de vista de educação. Sim. Porque confunde muita educação com escolarização. Educação se dá em casa. Verdade. É a família. Escolarização que é a nossa missão. Então, eu outro dia até ouvi o Sérgio Cortella comentando alguma coisa, Rodrigo, que os pais confundem muito, porque os pais têm que trabalhar, hoje em dia não dá mais para negligenciar o trabalho, precisam de ajudas mútuas, e os pais vão muito ao trabalho e têm os filhos pequenos, não tem com quem deixar. Então, praticamente, confiam a educação do filho à escola. E a educação não é para a escola foi da escolarização. O que imagina você, se o pai e a mãe, que tem um filho, passa o dia todo, final de semana, férias, tudo com ele, não está conseguindo educá-lo, que dirá uma professora com 30 alunos na sala, que ela mal sabe, fica lá 2, 3 horas com essa criança, que tipo de educação que se espera? E a mídia mostra muito isso, né, Elias? Mostra e cobra de maneira errada, porque antigamente, quando o professor mandava uma cartinha para o pai ia lá para repreender o filho, para recolocá-lo dentro dos trilhos, para que ele respeitasse a hierarquia. Hoje em dia, o filho não respeita nem o pai. E quando ele vai na escola, ele vai para punir o professor que chamou a atenção do filho dele. Sabe? Então, uma mudança, inversão de valores absurda.
Então, os próprios pais hoje não mandam. Imagina um filho que não obedece o pai, ele vai obedecer mais a quem? E obedecer não significa ser submisso. E se obedecer significa respeitar. Eu respeito o teu limite até onde você invade o meu limite. E a inversa é verdadeira. Eu também não Sim, posso transgredir até dúvida. mesmo o seu limite. Então, essas mudanças comportamentais serão relíquias no futuro. A família está se desabando, as relações humanas desabando, o politicamente incorreto tá horrível viver, você não pode falar nada. Se o cara é gordo, você não pode falar que é gordo, se é magro, não pode falar que é magro. Se o cara é feio, não pode falar que é feio. Quer dizer, ninguém vai falar de maneira ofensiva, mas eu tive muitos amigos que chamavam, né? O negão, o turco. Tá, isso, nunca tivemos problema nenhum, ninguém foi bullying. Agora qualquer coisa é bullying. Qualquer coisa, Sim, olha, ele me ofendeu, vou mover uma ação. sim, Então sim. nós temos que repensar um pouco dessa fronteira. Mudou muito, né? Muito. A forma de se ver as coisas, de se conversar. E assim, a mídia, ao mesmo tempo que ela traz muita informação, ela também traz muita desinformação, Sim. né? Que é o que o senhor está colocando aqui muito claro. E quando a gente leva isso na prática hoje, dentro, por exemplo, de uma faculdade, qual que é a dificuldade que ele tem de absorver o conteúdo que ele está tendo acesso ali? Porque a gente percebe muito hoje que existe aqueles que vão à faculdade ou ao colégio para aprender e aqueles que vão para fazer turismo, né? E isso não é lá do meu tempo, isso é antigo também. Mas hoje parece que isso está mais evidenciado, né? Na minha opinião. O que que o senhor Eu fala penso sobre assim, isso? veja bem, o cara quando se formava professor, ou engenheiro, ou médico, aquilo que ele tinha aprendido na escola servia para o resto da vida dele. Ele podia casar, ele teria filhos e morar no sertão e não precisava se atualizar. Porque o conteúdo que ele tinha levava um século para mudar comportamentos básicos de cada área. Principalmente por causa das leis da física, das leis romanas, quase era tudo imutável. Era muito coisa pétrea, né? Como a lei da gravidade, como os direitos romanos e coisa por aí. O que acontece nesse contexto é que hoje nós nos renovamos a cada 3 meses. Hoje, se eu, por exemplo, não consigo fazer conexão com alguém, hoje eu tenho internet que ela faz a conexão. Eu não consigo me dissociar dela. Então, essa aproximação que nós temos via mídia, eu não posso tirar isso do aluno. E o aluno, ele não está mais pensando. Nós paramos de pensar em virtude da conectividade. Antigamente, a gente guardava o telefone de todos os nossos amigos. Sim, Você na tinha o telefone, memória. memória. Você tinha o telefone da casa. Hoje, eu tive um mal súbito, fui para o hospital. Eu não lembrava o telefone da casa da minha mãe. Quer dizer, porque está tudo muito prático, muito massificado. As profissões não são diferentes. Nas profissões, o indivíduo está tendo um mercado de trabalho exigindo algum tipo de profissão que não tem, que tem uma carência, e não tem no mercado de trabalho. E o jovem perdido sem saber o que fazer. O que tem que mudar o comportamento? Nós não podemos mais fazer um curso que leve 5, 6 anos. Não podemos fazer um curso de medicina que leva 12 anos para se formar, só na medicina. Nós temos que repensar esse modelo. Sabe, se o cara vai ser um médico, por exemplo, depende da área de atuação, ele é direto para essa área. Sabe, não nós ensinamos na escola muita coisa desnecessária para responder a tua pergunta. Tem muita coisa desnecessária no conteúdo de uma escola que não faz mais importância alguma. Olha, doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor. É a primeira vez que eu ouço alguém e eu concordo totalmente falando sobre isso. Porque eu tenho em casa uma estudante de odontologia. E às vezes ela me fala assim: por que que eu estou tendo esse conteúdo se esse conteúdo não tem nada a ver com o que eu vou utilizar lá na frente? Obrigação. O MEC Obrigação. exige. É conteúdo, é programa, é tempo de integralização de carga horária. Isso é uma lei que vem. E quando nós temos que modernizar a lei, não somente a escola. Então eu reúno os professores e eu falo uma coisa interessante. Eu falo assim, olha, vocês estudem muito mais do que vocês estudaram até hoje, porque senão em 15, 20 dias o aluno sabe mais que vocês. É só ele fazer uma imersão nessas matérias. E ele vai saber aquilo que é importante. E vocês têm que purificar a matéria que ele está dando. Então, se você está dando uma matéria, dê de maneira profunda, com detalhes e tal, mas dê o que é importante. Aquilo que não é obsoleto, ele não deve usar. E a gente tem feito esse movimento ao norte. Por isso, o prestígio de Sim, alguns sim, é cursos, verdade. veterinário, odonto, Verdade. agora medicina, pós-graduação em medicina. Então, nós temos muita qualidade nessa de depurar o material que é material desnecessário. Então, na hora de aprender, o que eu tenho que estimular o aluno, respondendo diretamente à pergunta, ele aprender sobre coisa interessante para a profissão dele. Então, essa semana nós tivemos uma reunião na faculdade
e que nós vamos, já tinha esse projeto há mais de 2 anos, e que nós criamos um projeto de certificação. O que é isso? A certificação é o seguinte, o indivíduo vai fazer comunicação, rádio, TV e mídia falada e escrita. Imagina você que ele vai levar, ele precisa de 4 anos para se certificar. Ou 3 se for tecnólogo. Né? Hoje o jornalismo já não tem mais como curso. Não tem nem procura, porque qualquer um tem uma carteira de jornalista. Não precisa nem exigência das empresas que exigem o indivíduo ter formação em... Tem muito cara que não tem formação nenhuma e tem desenvoltura. Sim, e é melhor mais. se tivesse feito, né? Melhor do que se tivesse feito. Então, essa pessoa, vou supor, no primeiro ano, vale apenas como exemplo, se tem uma carreira que está até em desuso, em decadência, que não usa, porque hoje ela só chama comunicação. É comunicação, né? E logo vem comunicação social, como se é comunicação com o público. Não, você tem comunicação pessoal, interpessoal, comunicação de mídia, radiofônica, rádio falada, televisiva, cinematográfica, tem muitos tipos de comunicação, inclusive a social também. Então, se ele acabasse o primeiro ano, Rodrigo, imagina assim que ele fez o primeiro ano, ele acabasse e fizesse o curso de, durante o primeiro ano, locução para esporte. Não vale, só estou citando um exemplo. Ou então, ele saía na área de comunicação em redação. O cara sai pronto para fazer redação em textos científicos ou textos para jornais. Ele sai certificado. Ele está estudando a comunicação. Sim. Só que no primeiro ano ele já tem 1 ou 2 certificados, que já dá para ele ir para o mercado de trabalho com essa qualificação. Vamos falar um engenheiro, vamos citar um outro exemplo. O engenheiro faz civil. No primeiro ano ele faz, sei lá, cálculo, que sempre começa por cálculo. Aliás, uma das grandes causas de evasão dos cursos de direito, de engenharia, é exatamente a dificuldade do cálculo, por causa do problema que ninguém quer pensar mais. Ninguém usa a cabeça. Tudo é na calculadora do celular, né? Que é pior, não é nem HP mais, né? E olha lá, e às vezes ele cria cursos aptos e ele nem sabe porque chegou naquele resultado. Mas, de qualquer maneira, ele faz cálculo, vou imaginar, cálculo estrutural. Eu sempre cito esse exemplo. Se no final do primeiro ano ele tiver um certificado de calculista estrutural, ele vai para o mercado de trabalho e oferecer o serviço dele para qualquer empresa de engenharia. Verdade. E ele vai conseguir estudar se autocusteando. Então nós temos que depurar aquilo que não é usado para dar o que é prático, usável, que o aluno tem palpabilidade. Sim. Por exemplo, nós temos os assuntos, né, na mídia, você sabe, na mídia, no empreendedorismo, nós temos valores tangíveis e valores não tangíveis. Tangível é aquele que materializa. Aqueles intangíveis é o moral, é o expertise, é o sucesso, tudo é intangível você conseguir materializar isso. Esse cara que está entrando nesse universo e que começa a criar a perspectiva de uma nova carreira, ele domina a carreira dele mais do que o professor, muitas vezes. O professor que está na lead da matéria, dando a matéria, às vezes ele não vai ter desenvoltura, porque esse rapaz fez uma imersão em cálculo estrutural, estou citando cálculo estrutural, e vai para o mercado de trabalho ganhar mais do que qualquer outro. E ele, muitas vezes, fica no cálculo estrutural mais da vida dele, porque ele acha o nicho de trabalho dele. Entendi. Então, essas aberturas que nós temos que repensar na faculdade, nós temos que repensar no histórico escolar desse aluno, e é saber aquilo que ele vai usar, aquele que ele tem utilidade na vida dele. Se você pegar na escola, ao invés de ensinar tanta coisa obsoleta, eu citei esse exemplo até no podcast que eu te mandei. Se você pegar uma criança aí dos 9, 10 anos, ensinar para ele o que é um motor em combustão, abre um motor para esse menino, ele nunca mais vai esquecer o que é o motor, como funciona o motor. Eu tenho certeza que 90% da população não tem ideia do que é. É só abrir um motor. Sim. Ele aprenderia mecânica, ele aprenderia cinemática, ele aprenderia matemática, ele aprenderia tanta coisa. Mas você concorda que o pessoal prefere dar um celular na mão da criança hoje? Pois é. Eu acho que é esse o grande problema que a gente vive, que conforme o senhor colocou lá no início, as pessoas estão mais preocupadas em resolver alguma questão ali. Não quer ficar livre da criança. Por isso menor da celular é para ficar livre. Desculpa, eu não concordo. Eu lá em casa, assim, eu ainda sou daquela época da tabuada. Eu tenho um jovenzinho lá que você conhece de 11 anos, que é fantástico. E é ultra inteligente. Super inteligente. Até a cara dele é de inteligente, verdade, né? É verdade. Um beijo, tá, Murilo, para você. Então, assim, ele é muito inteligente. Esses dias, ele lendo uns textos em inglês, a mãe dele ficou, assim, abismada com ele. E ele me acompanha muito nessa questão da tabuada, né?
Eu falo para ele, vamos estudar tabuada. E a gente chega até a fazer em casa, às vezes, como é que a gente pode colocar assim? Uma guerra de um lado Um e do outro. bate-bola. Um Vamos fazer bate-bola. aqui um campeonato de matemática. Ah, Rapaz, mas se você vê o empenho dele, é uma coisa assim de louco. E os mais velhos que estão ao redor criticam, acham ruim. Tipo, coisa chata, pô, não sei o quê, para com isso aí, não sei o que lá. Ou seja, as pessoas não estão mais olhando aquela frase que você colocou lá atrás, que me lembrou muito meu pai. Que meu pai, muita coisa na minha vida, Elias, que eu vou me reportar, eu falo, porque meu pai me falava, porque meu pai me dizia, meu pai me falava isso. Ninguém tem mais isso, é com quem a gente se porque, espelha, né? porque infelizmente hoje o celular ele virou o pai e mãe de muita gente, né? Ou seja, as pessoas esqueceram um pouco que antigamente a gente ia na biblioteca. Você lembra disso? Eu lembro que Biblioteca nem é eu mais. lembro que eu ia na biblioteca. Hoje ninguém nem. Hoje biblioteca virou museu, porque ninguém mais vai. Você sabe uma particularidade do Murilo? O Murilo, ele é um menino de índole diferente. Ele parece que tem muito mais anos do que realmente ele tem. Sim, verdade. Eu não consigo imaginar um bom pai educar um mau filho. Eu não consigo entender que uma mãe que é má, ela não consiga fazer a filha igual, ela faz igual. Sim, é verdade. Então, se ela for boa, se os pais orientarem, se os pais conversarem com seus filhos, eu canso de falar muitas vezes em mentes de conflito ou comunicação não violenta, que a gente deve sentar no chão para conversar com a criança. Para a criança nunca ver a gente de cima para baixo. Sabe, a gente vê no mesmo olhar, você sempre senta. Não pode ou ter senta, medo, né? E não Tem que é ter só respeito, isso. né? E não existe um ser humano de sucesso se ele não for uma boa pessoa. Eu não consigo entender uma pessoa fazer sucesso se ela não for um bom pai, uma boa mãe, se ela não for um bom filho, se ela não for do bem. Verdade. Sabe, os caras são rústicos, brutos. Dificilmente esse cara. Ele pode chegar no sucesso. Tem umas raras exceções aí que vai. Mas se você espelhar pelos homens de sucesso os mais ricos do mundo, a maioria é engenheiro, a maioria ganhou o prêmio Nobel acima dos 80 anos, né? Então, e tem uma índole extremamente dócil. Eles são pontuais, eles são firmes, são de tomar decisão, mas a base de tudo é a família. É a família. De base de tudo é a formação que traz de casa. Isso que você está fazendo com o teu filho é muito mais saudável do que dar o celular para ele. Você pode dar o celular, ele quer ver umas coisinhas ou outra, porque nós também não podemos tirar a tecnologia das crianças. Mas hoje a criança não pede, ela chora. Ela não pede, ela não vai falar com o pai e a mãe. Ela chora, ela grita, ela esperneia que ela quer. E o pai, para se ver livre, dá. Esse é o grande erro. Tá aí o grande erro. E esse sucesso todo que a Alnorte faz, qual que é o segredo, Elias? Esse compromisso. Esse compromisso. Nós pegamos alguns cursos e nós estamos numa travessia. E essa travessia a gente não sabe onde ela vai acabar. Porque as transformações estão sendo tão grandes que muitos cursos já desapareceram do mercado. Muitos cursos estão desaparecendo, a pedagogia sumiu. Se você vê educação física, virou crossfit. O pessoal paga para correr na rua agora. Nada contra o crossfit. O jornalismo acabou. Você entende? A comunicação está acabando e está buscando uma nova profissão. E vou te dizer mais. Essas profissões que estão aparecendo, as mais importantes não foram inventadas ainda. O mundo vai ter que ter essa necessidade desse tipo de profissional. Por exemplo, energia alternativa. Energia alternativa, que não é só a eólica, de combustível, a elétrica, a hidrogênio, não é isso, não. É o profissional que vai preservar esse planeta que está gritando de sofrimento. Nós estamos se esvaindo em destruição do planeta. Esse engenheiro, que não é mais só o ambiental, mas o de energia renovável, oceanográfico, ou é aerólico, ou é solar, ou é magnético, é por indução, não importa, esse profissional não existe ainda. A Petrobras lançou concurso, não tem. Não tem mão de Chegaram obra. até encomendar para as universidades formar esse engenheiro. A gente lança os cursos, não tem procura. Não tem procura. Você lança cursos de mecatrônica, procura pífia. Nós temos uma necessidade de elementos de TI, de funcionários para trabalhar em TI, absurda.
Por quê? Qual a dificuldade? Eu tenho que usar o cérebro, tenho que pensar. Então, quando você encontra esses poucos profissionais, normalmente costumam ser muito bons. Porque eles são o cara que faz com amor, que ele gosta disso. E já estão bem empregados Estão bem também. empregados também. E os Não quer outros? sair. Rio Preto hoje tem aí uma falta de 19, 20 mil Profissionais. profissionais dessa área. Rio Preto. Olha só. Eu não estou falando do Brasil. O Brasil falta alguns milhões. Rio Preto hoje o quê? 600 mil habitantes, mais ou Diz menos? que sim, embora o censo falou que era 458 mil, não acredito nesse número, mesmo porque nós temos uma população flutuante muito grande em Rio Sim. Preto, de estudantes, que aos finais de semana pode só cair, mas durante a semana toda ele é Rio Sim, Pretense, sim, né? sim. Eu acredito acima de 600 mil habitantes. É essa a minha sensação. Tá. Eu sempre costumo dizer que por trás de uma grande instituição sempre tem uma grande mente, né? Tem alguém ali que está desenvolvendo e fazendo com que aquilo se desenvolva. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do Dr. Elias Cassis. Rodrigo, eu acho que ter uma boa índole já começa daí, das pessoas acreditarem em você. A primeira coisa que você passar para o seu grupo de liderados, a sua índole, a sua confiabilidade. Então, acho que a primeira coisa é a credibilidade. Se você tem uma credibilidade, você prospera. Se você não tem credibilidade, os dias são contados. Verdade. Então, eu tenho uma trajetória já grande, eu tenho uma Sim. trajetória feita na minha carreira. Na parte universitária, eu passei por todos os títulos. Eu tenho todos os títulos que um estudante pode conseguir. Com todo respeito, um currículo invejável. Eu tenho um bom currículo, sim. Eu fiz o currículo, estudei no exterior, fiz 2 doutorados, fiz mestrado em área de cirurgia, enfim, fiz patologia médica. Então, eu tenho um bom conhecimento, não um grande, um bom conhecimento de patologia, que para mim é o celeiro de toda a medicina. Sabe, você precisa fazer cirurgia, você até que era a minha missão, fazer a reconstrução facial, mas acima de tudo, a patologia, o estudo da patologia é que busca novas descobertas, busca novos comportamentos, e muitas enfermidades estão aparecendo por aí. Então, quando a gente vai para liderar uma escola, a primeira coisa é diminuir o tamanho dela e não ampliar. Você precisa encolher, amalgamar, criar os melhores cérebros, os mais inteligentes, pagar bem para essa população, para esses funcionários de valor, e aí você começa a crescer. E não inchar. Né? Muitas empresas são inchadas, muitas Não é universidades quantidade, é são... qualidade, né, Elias? Qualidade. Qualidade. E muitas empresas são inchadas. Assim que eu assumi o Norp, na época era o Norp, eu assumi e transformei essa mantença em o Norte, é uma outra universidade. O Norp desaparece com o conteúdo, a mentoria que ela tinha, e eu entro e aprendi, devo muito ao Dr. César Casseb, aprendi muito com ele. Ele foi para mim mais do que um pai nessa área da educação. Tenho saudade dele, gostava muito de conversar com ele, porque ele era muito inteligente. Mas eu tinha uma outra visão. Eu tinha uma visão mais empreendedora. Ele tinha uma visão mais capitalista. Ele tinha uma visão mais de resultado. E eu tinha de investimento futuro. Então hoje a Odonto tem 1.000 pessoas. Praticamente é o dobro do que qualquer outro curso tem, não é? Ou mais que o dobro. E os outros estão em declínio, exatamente por falta de incentivo, falta de busca. Eu lancei um curso, por exemplo, imagina, Rio Preto não tem música, não tem curso de faculdade de música. Tem, perto, o que tem é muito conservatório, o que é uma diferença grande. Sim. Até profissionais de música com formação acadêmica é muito raro em Rio Preto. Tem 2 ou 3. São poucos, outros eu tenho que trazer de fora. E você abre o curso de música, não aparece ninguém. Eles vivem de conservatório, mesmo Tatuí é conservatório, não é faculdade. Então, eu acho que esse universo que as pessoas precisavam se atentar para eles. Esses novos cursos, curso de engenharia de nuvem, curso de banco de dados. Você tem hoje chamado Grow Owner, e tem Grow Track também. Esse Grow é de crescimento, né? Ele que praticamente vai mandar na empresa. Ele é o cara que desenvolve software para a empresa que ele trabalha. Não importa qual é a missão dela. Porque hoje esses softwares que as empresas estão necessitando, não tem pronto. Ele tem alguma necessidade de que aquela empilhadeira ande somente para trás ou vire só à esquerda para não derrubar o muro e tal. Ele tem que desenvolver o software para ela. E é tudo desenvolvimento. Então, esse é um dos primeiros coisas. E é um cara que ganha muito bem de uma empresa. Sim, não tem Né? dúvida. Esse crescimento, ele tem um outro que é chamado líder de time, por exemplo, até na medicina. Nós temos uma nova profissão que está aparecendo chamada líder de equipe.
Ser líder de equipe, entra no hospital. O hospital não é um médico. O hospital é do socorrista até o intensivista. Um hospital é feito de enfermeira, um hospital é feito de médico, de psicólogo, de nutricionista, de fonoaudiólogo. E ninguém Corpo, tem né, de esse pessoas, tempo para agregar e monitorar esse grupo todo trabalhando. Outro, você acredita que tem uma profissão que está aparecendo chamada transcrição? O que é essa transcrição? É uma pessoa que vai ficar responsável por documentar as casas de saúde. Tudo que o médico escreveu, tudo que o médico Meu prescreveu, Deus do céu. ficha. Nós não temos essa profissão. Hoje acabou o papel, hoje é tudo digital. Então, essas novas profissões estão aparecendo, essas novas profissões não estão atraindo alunos, porque eles não estão vendo essa necessidade, por causa desse, digamos, desencanto de ir para uma universidade ficar muito tempo para voltar ao mercado de trabalho. Então, nós estamos mudando essa filosofia. Você vem estudar com a gente, que no primeiro ano eu já te qualifico para você fazer uma ou duas profissões. No segundo ano você vai ter 4 profissões. No terceiro ano você vai ter 4 ou 5 Olha profissões. só que Então, na hora legal. que você se forma engenheiro, você forma engenheiro com 8, 9, 10 qualificações de mercado de trabalho. Por exemplo, você pode fazer canteiro de obra, você pode ser edificação, design interior, tudo são certificações que você vai ter durante o curso de engenharia. Então você vai abrindo profissões para ele e ele vai ficar multifatorial no mercado. Ele não vai sair engenheiro civil, ele vai sair Não vai engenheiro ser civil uma com polícia. posição engessada, né? Pois é muito ampla. Assim é o dentista, assim é um fisioterapeuta, assim é o terapeuta ocupacional. Você vê, tem fonoaudiólogos. Nós temos uma falta de fonoaudiologia em Rio Preto absurda. Eu tive um contato com várias empresas de aparelho de audição, maiormente com a Audibel, através do Zé Ronaldo, que é um amigo pessoal, e que já pelo segundo ano ele veio pedir para mim, Elias, Rio Preto está faltando muito fonoaudiólogo, não Olha tem. só. E tem uma associação nossa aqui da nossa região com 500 otorrinos. Todos pediram um fono, Olha só. todos. Todos, até para trabalhar suas clínicas. Dá quantas Então, classes isso? dá 10 classes de 50 alunos. Meu Deus. E conseguimos abrir, já está indo para o segundo ano, essa Que turma legal. de fonoaudiologia, mas é um campo de trabalho gigantesco. Terapeuta ocupacional. Nós fomos encontrar terapeuta ocupacional no Hospital do Câncer aqui em Barretos. Rio Preto não tem, é um ou outro. Sabe, o terapeuta ocupacional é diferente do reabilitador fisioterapeuta. É o cara que reinsere a pessoa no mercado de trabalho. Sim. Você entende? Então, temos que mostrar para a sociedade, principalmente para o jovem, 38% desses jovens não estão indo para a faculdade. 38%. Desencantado, sem noção do que quer fazer, É um número significativo, muito né? alto, quase 50%. Número muito alto. Ele não sabe o que ele quer, Rodrigo. Ele está perdido por falta de informação. E muitas coisas, E tem nós muita também estamos informação. perdidos. E Pois ele não. tem informação, mas não é o que ele precisa, concorda? Mas às vezes nós estamos perdendo tempo na nossa vida com esses TikTok da vida, com essas mídias sociais exageradas, você entende? Sem passar para o jovem os reais valores das profissões do futuro. Entendi. A Unorte, ela hoje recebe muita gente de fora, não é isso, Elias? Tanto para graduação como para pós. Para pós, nós praticamente, em pós-graduação, somos para estrangeiro. Nós temos mais ou menos uns 580 alunos do exterior estudando aí na Unorte. Olha só. Tanto é que o Diário da Região fez uma matéria, esse ano ainda, nos tornando referência internacional na área de pós-graduação, na Rio Preto. Então nos chamou, o Norte não foi uma coisa, foi jornal, foi de livre escolha do jornal, uma matéria que muito nos orgulhou, muito nos Com valorizou. certeza. E hoje eu tenho... Um reconhecimento, né? olha, Rodrigo, sim, com Fazendo certeza. história, né, em Rio Preto, né? Eu dava aula no exterior, dei aula no exterior por 18 anos, dos Estados Unidos até a Colômbia. Esses alunos que me encontravam, me viam, ou viam alguma palestra minha, alguma cirurgia, porque eu fui muito criativo nas minhas cirurgias. Eu nunca fico atento ou só preso às bases científicas. Eu sempre crio alguma coisa para facilitar uma cirurgia. Então, que é uma escola de Londres, a escola de Londres você tem 5 minutos para operar o cara. 5 minutos. Que é pelo Sistema Nacional de Saúde, chamado National Health Service, você tem 5 minutos para entregar o serviço. Então, você pode fazer ele em 2, 3, 4 sessões, mas cada sessão de 5 minutos, porque é tudo gratuito também. Sim, não tem Então, custo. nós desenvolvemos habilidade e de rapidez cirúrgica, até por causa da guerra, na época que eles se meteram em guerra, na época das Malvinas eu estava lá. Então, vinham muitos soldados que precisavam ser atendidos de certa forma de emergência. Hoje ele não precisaria vir, eu posso atender ele lá na Argentina através de robótica.
Eu consigo fazer uma cirurgia daqui lá com equipamento. Rio Preto tem Olha ótimos só. robôs. Rio Caramba. Preto tem excelentes robôs aqui em Rio Preto. Olha só, essa para mim é novidade. Tem, em Rio Preto nós temos o Da Vinci na Beneficência Portuguesa, temos o Astra na HB e temos agora o roteador, que é um dos robôs mais modernos do mundo para ortopedia, e já está em operação. Então os médicos brasileiros, não vai demorar, porque o médico vai sentar ao lado e como se fosse um videogame, ele opera o indivíduo. E a máquina é precisa. O erro da máquina é por milésimos de milímetros. Então não há erro. É aproximação grande. Essa robotização, ele pode fazer da casa dele. Ele não precisa estar no hospital. Então, inclusive, ele não precisa estar no Brasil. Isso é tecnologia. Tecnologia. No Iraque, imagina, isso já faz o quê? Uns 10 anos, 10 12 da guerra. Os médicos americanos operavam os soldados no Iraque, nas tendas cirúrgicas, por robô, de maneira virtual. Olha só. E nós temos algumas plataformas de internet tão fortes que é hoje que mantém os aviões no ar. Os satélites. Os drones da vida. Se isso acontecer de acabar, cairia tudo, acaba a guerra, acaba a viagem, cai todos os aviões. Então nós temos que imaginar de uma rede de internet extremamente segura. Nós precisamos de uma rede de equipamento, porque equipamento nós já temos. Sim. Equipamento de alta performance. Se o indivíduo fratura uma perna, hoje nem abre mais. Ele vai, o robô ali dentro, vai, fixa pronto, coloca a placa e volta com muito mais rapidez, e tem mais sem internação. O paciente é externado no mesmo dia, próstata é externado no mesmo dia, sabe, por robótica. Me surpreendeu essa informação. Pois é, e você leva isso para o mercado, não atrai o aluno. Ele não atenta para esses novos campos. Eu não sei o que eles querem. Não, e você sabe o que é pior, Elias? A gente ouve muito o jovem falar assim: eu não sei o que eu posso fazer que vai dar dinheiro. Porque no final não é assim. A gente tem dois discursos hoje, né? O que eu vou fazer que eu vou gostar e o que eu vou fazer que vai dar dinheiro. Ele nunca olha e fala assim: o que eu vou fazer aquilo que eu tenho vocação para fazer e que vai levar um benefício para alguém. Ou seja, primeiro ele, segundo ele e terceiro, se der, ele põe ele também como prioridade, não é verdade? Mas olha o leque de oportunidade que tem aqui, não só a nível Brasil, mas eu estou falando aqui pontualmente em Rio Preto, tantos cursos, tantas oportunidades. A gente está falando aqui de uma instituição que está mudando o formato de ensinar, que eu acho que é o mais fantástico de tudo. Ou seja, você está quebrando um gesso para falar assim: olha, estou te dando uma oportunidade para você evoluir muito mais do que você poderia evoluir. Caminho. É um caminho novo, é uma nova jornada. Mas ainda assim existe uma resistência, não é verdade? Olha, Rodrigo, tem uma coisa assim curiosa. Hoje, quem vale... Antigamente era mão de obra, o cara habilidoso, um grande cirurgião. Isso é importante? Claro que é. Mas não é o mais importante hoje. Hoje o que é maiormente são os mais valorizados. O mais inteligente, o mais rápido, o mais conciso. E é isso que está faltando para o jovem. Sabe, desenvolvimento de cérebro, fazer crescer neurônio. Nós não temos, está tudo letárgico, está tudo paralisado. Se você pegar um jovem hoje e estimular a mente dele, o negócio, a mente dele é videogame, a mente dele é balada, a mente dele é droga, a mente dele é tudo, menos pensar. Você vai falar, isso é careta, já é velho, sabe? Então, esse contato que você tem não existe no ensino à distância. Não existe no EAD. Mas foi esse careta que trouxe até aqui, né? Pois é, mas esse ensino à distante, o que acontece é que ele não tem a parte de contato humano. Sim. Então, isso vai desinteressando o aluno. Como é que você vai fazer uma engenharia? É verdade. Virtualmente, fazer o cálculo, você não tem a lead do professor. E olha, eu já ouvi gente me falar que não faz nem EAD porque não consegue acompanhar as aulas. Ou seja, você imagina aquele cidadão todo dia na faculdade. Porque a faculdade é de segunda a sexta. Segunda a sexta. Ou seja, ele tem que ter pontualidade, ele tem que estar disponível e tem que estar lá para aprender, né? E não para passear, para fazer turismo. Principalmente quando ele está pagando aquela faculdade, né? Ou seja, não existe o lanche de graça, né? Essa é a verdade. E ainda assim tem gente que consegue não aprender, não dar o valor devido que deveria dar para essa oportunidade que ele está tendo. E aí a gente entra naquele lapso que você acabou de colocar aqui. Tantas profissões, tantas vagas em aberto
e não tem Profissionais e nem profissionais, perspectiva para isso. justamente porque não se tem aquela pesquisa. Em vez do cara falar assim, o que eu vou fazer aqui no celular? Ah, eu vou olhar aqui, fulano aconteceu não sei o quê. Aí o cara vai atrás de coisas que não são produtivas. Por que ele não faz uma pesquisa igual o senhor colocou aqui? Quais são as profissões hoje que estão em falta no mercado? Sim. Por que ele não quer ser uma pessoa diferente? Por que ele não quer ser um diferencial? Por que ele não quer fazer a diferença? Sim. Por que ele não quer ser diferente? Eu acho que todo mundo hoje comenta muito sobre, numa família de 3 irmãos tem um que se destaca. Mas por que ele se destaca? Qual foi o algo mais? Ele foi criado diferente? Não. É a índole da pessoa, que o senhor acabou de colocar. É a forma da pessoa enxergar as coisas. É não ficar naquela coisa abstrata e sim realmente colocar a mão na massa. A gente teve uma entrevista aqui com um empresário que hoje é muito bem sucedido e ele fala, quando eu comecei o meu negócio, até na obra eu tive que ajudar a fazer. Eu coloquei a mão na massa. Ou seja, eu sei quanto me custou estar aqui hoje. E o que a gente tem hoje para o jovem, né, para os estudantes, vamos colocar dessa forma, eles estão com um caminho muito avançado daquilo que a gente passou. Sim. Eles têm hoje não só a faca e o queijo na mão, eles têm a faca, o queijo, o presunto, eles têm vamos colocar o requeijão, né? Porque nem manteiga usa mais. Então eles têm uma vasta oportunidade de fazer uma diferença e não querem fazer. Falta de foco, falta de orientação. Você quer ver, tem algumas coisas curiosas. Tem um menino em inglês, eu sempre cito esse exemplo. Ele, com 13 anos, ele desenvolveu um aplicativo, com 13 anos de idade. Ele desenvolveu um aplicativo que é usado hoje no Waze. Olha só. Ele vendeu esse aplicativo por 1 bilhão de libras esterlinas. Que no nosso dinheiro aqui deve dar uns Daria 7, 6 bilhões e 6 bilhões. Isso quando ele tinha 13 anos. Imagina hoje. Entendeu? Então, é o valor que se dá aos novos cérebros. É isso. As pessoas hoje elas não são o braçal importante, que eu falei, a habilidade importante, mas o cérebro hoje repercute muito mais. Fundamental. Você tem que investir em novos cérebros e remunerar bem esses cérebros. Então, essas pessoas pensarem em ganho futuro não é errado, porque ele tem que ter vida. E tem outra coisa, ele tem que preparar a velhice dele enquanto ele é produtivo. Não adianta você ganhar para consumir o que você ganha. Você tem que pensar em alguma coisa para você reservar para quando você ficar maior, sabe? Então, a gente tem o hábito de falar que a pessoa vive 60 anos. Se ela tiver 80 anos, 10 é infância e 10 é velhice. Sim. Então, ela vai ficar 60 anos fazendo o quê? Então, você tem que imaginar alguma coisa produtiva nesse período, porque depois você não consegue fazer mais nada. Você vai estar muito velho para isso. Então, pensar nas profissões de futuro, pensar como se aposentar bem, ter mais qualidade de vida. Tem algumas coisas engraçadas que comparava signos, como o QI da pessoa. O cara de Capricórnio, o cara de Sagitário, o cara de Áries, de Câncer e tal. O que acontece depende do mês que ele é nascido. Então, esse mês que ele é nascido, às vezes, como na Europa, que você tem hoje o QI do americano é 100, hoje do inglês é 98. E do brasileiro? 83. Olha aí. O que acontece do QI, a média do inglês? Que eles nascem, os de Sagitário e Capricórnio nascem no inverno. E eles não saem de casa, então eles têm o calor humano. E esse calor do pai e da mãe, o convívio familiar, é que desenvolve mais o cérebro dele. Então a criança, ela tem um domínio cognitivo até os 7 anos de idade, depois é só desenvolver. O que ela vai formar em termos de caráter, de personalidade, é até os 7 anos de idade. E é esse o espaço fundamental que nós jogamos fora. Esse é o espaço fundamental que colocamos uma criança para fazer ensino lúdico, alfabetização pela metade, e não nos preocupamos de chegar aí na escola onde essa criança está estudando para ver qual a qualidade do ensino que é dado, conhecer as professoras, saber qual é o desenvolvimento dessa criança. Você sabe que eu sou de Capricórnio, né? Você? Eu sou Sagitário um pouquinho antes. Eu sou de dezembro. E aí, esses dias me mandaram no Instagram lá falando sobre... Capricórnio é isso, é isso, é isso, é isso. Aí eu mandei para minha esposa, né? E aí, essa semana eu com ela, conversando, eu falei, você viu que eu te mandei lá, o negócio de Capricórnio? Ela falou, você em vida. Eu falei, jura? Eu achei que não tinha nada a ver. Ou seja, a gente acha que é uma coisa
E as pessoas normalmente que convivem conosco Então, têm mas outra o visão signo, totalmente, né? claro, mas É o signo, engraçado para mim, isso. a data que ele nasce, a data festiva, a data de férias, em que a família está mais reunida, Sim. sabe? E época de calor excessivo, época de inverno excessivo, onde localização. Então isso influi, impacta diretamente a quantidade de QI. E o que nós estamos vendo no jovem aqui do Brasil é um cara totalmente desconectado do mundo. É. Nós estamos do jeito que eu falei, 38, isso dados do SEMESP de 2023. Olha só. SEMESP é o sindicato das universidades, das escolas particulares, das universidades particulares. É um sindicato que agrega todas essas universidades. E a gente segue muito a orientação deles em relação às leis, às mudanças de leis, ao comportamento, à exigência, instruções que nos dão e nós somos associados deles. E são de alto valor para nós. E eles que passaram esse dado, que há 38% dos alunos estão fora da universidade, não é porque não é desistência. Sem contar as desistências, os que abandonam por problemas financeiros. Nós estamos falando aquele que não vai à escola, Não não vai está mesmo. procurando, não está procurando uma universidade para estudar. Eles estão perdidos buscando querer o que fazer. E tem idade para fazer faculdade? Nenhuma. Não só não tem idade, que nós lançamos um projeto esse ano que chama os 70 a mais. Olha, legal. Porque pessoas acima de 60 anos têm bolsa integral na faculdade. Nossa, que Então, em lindo. 60 anos é um Pô, jovem. cara. É um jovem. Sim, é É um verdade. garoto. E tem mais do que a gente tem percebido, que você pega, vamos citar o exemplo de um dentista, que é a minha profissão. O indivíduo, na época que ele está ganhando, ele se veste bem, ele consegue educar bem os filhos, tal. Aí ele se aposenta, os ganhos dele declinam Sim. lá embaixo. E não só se aposenta no aspecto de idade, no aspecto previdenciário. Ele se aposenta no aspecto profissional. Ele não tem mais motivação, ele não Já tem fez tudo que tinha que fazer, inovação, né? ele ficou passado no tempo e nós abrimos as portas para ele ou fazer uma segunda graduação ou fazer uma atualização dos seus cursos com bolsa integral. Então nós convidamos a pessoa da terceira idade, porque eu acho que isso vai dar vai agregar tanto valor à universidade, Que que é a legal. nossa missão. Ah, A parabéns nossa pela. missão é atender a comunidade. Ó, E que nós temos que legal. focar isso. E os 60 a mais atende pessoas de 70 anos com bolsa integral. Olha só. Então é Parabéns, aberto viu, a todo Elias? mundo. Obrigado. Parabéns. Eu acho que essa é uma das visões que precisa, que todos têm que ter. E valorizar aqueles que um dia deram a vida por nós, né? Porque se eu hoje estou aqui, com certeza eu tive todo o apoio e suporte do meu pai, da minha mãe, né? Depois a gente casa e a gente constitui família e assim nós vamos ser suporte para os nossos, na verdade, para nossos filhos e agregados, porque na vida a gente conhece pessoas e você ajuda outras pessoas e eu acho que esse é o ciclo, né? E eu tenho certeza que esse para mim foi um dos pontos mais altos aqui do nosso bate-papo, que é essa abertura, né? E já tem um volume de Tenho. pessoas. Ainda é pequeno, perto das nossas propostas. Mas tem muitos aí, porque nós fazemos nivelamento. Muitos já pararam de estudar faz muitos anos. Muitos é o primeiro curso que eles vão fazer. Então a Todos gente empolgados. adota, empolgados, maravilhados. Eu tenho engenheiros, tenho advogados estudando. Eu acredito que as profissões mais que tem uma vertente, uma aderência muito boa para a pessoa de 70 anos, seria psicologia, seria direito, sabe? Seriam cursos voltados para a área onde ele pode exercer com pouca atividade física, mais atividade cerebral e vai usar a experiência dele, Experiência de conta vida, pra caramba, né? claro, Pô. experiência de vida para ele. Então, esses são projetos que a universidade tem. Nós estamos, dentro que eu falei, modernizando, porque hoje um rapaz de 60, 70 anos é um moleque. Ele é uma criança. Jovem. É um jovem. Que é uma diferença que eu te falei entre o velho e o idoso, que o velho é o cara que vive de saudade. Cara, pode ter velho de 30 anos, pode ter velho de 40 anos. Ele E escolhe. nós Né? temos jovens de 70, de 80, que esse idoso é um cara cheio de planos. Ele tem planos para o futuro, não importa a idade dele. Verdade. Se o cara não conseguiu fazer alguma coisa, tá perto de fazer os 80, dá tempo de fazer. Eu quero aprender um instrumento musical, dá tempo. Dá tempo. Eu quero aprender uma profissão, dá tempo. Sabe? E se você amanhã partir daqui, e vai partir, Sim, você vai certeza. partir plenamente feliz com as suas conquistas. Porque para mim, sucesso, empreendedorismo, a busca pelo sucesso é a busca pela felicidade.
É isso. Se o indivíduo é feliz, não importa com quanto ele tem de dinheiro, não importa qual é a profissão que ele tem, é importante que ele é feliz com ele é feliz com a profissão dele e ele é feliz com o que ele ganha. É a mesma coisa que você ter uma pessoa que se dispõe para viver em São Paulo, outro se dispõe para viver em Ipanema e outros se dispõem para viver em Macau. A minha família é toda de Macau. Os sonhos são diferentes. Sim. As buscas de sucesso são diferentes. Os ideais são diferentes. Sim. Então, você tem que objetivar, saber o que é que você quer para o teu futuro. E se o jovem parasse para pensar nisso, o que eu quero ser no futuro? Quero ser um engenheiro, quero ser um médico, quero ser um dentista. Se ele começar a pensar... O céu é o limite, vai né? ter, o céu é o limite. Ele vai ter muito mais sucesso na carreira que ele abraçar. E dentro do que você falou, o cara tem que gostar daquilo que faz. Sim. Senão, porque cara que trabalha, que gosta do que faz, ele não trabalha, ele se diverte. Se diverte. Eu sentia isso quando ia para o meu consultório. Eu ia para o meu consultório, se você falasse para mim, você prefere viajar ou trabalhar? Eu ia falar, com certeza, para o meu consultório. E hoje você viaja muito, né, Elias? Viajo muito por causa dessa inter-relação com as universidades. Tá na correria. Somos 16 universidades co-irmãs nossas da UNORTE. Olha só. Mas em São Paulo nós abrimos o polo também, temos 2 polos. No Hospital Santa Clara, que fica no Tatuapé, um hospital moderníssimo. Olha e o Hospital só. Santa Ana em São Caetano. Olha Então só. estamos no 6º andar do Hospital Santa Ana, para odontologia, curso de pós-graduação em odontologia. E nós estamos no 9º andar do Hospital Santa Clara, Tatuapé, no 9º andar completo, que é um polo da UNORTE, exatamente para os cursos de medicina. Então você tem que estar antenado, viajando, apesar que a videoconferência resolve Roda bastante. muito bem, né? Mas agora mesmo me ligaram da Universidade de Wesley, Universidade de Espírito Santo. É uma universidade do Equador, chamada Espírito Santo. E aí chamada com uma escrita com um S. O dono me ligou. Então, ao invés de eu estar buscando parceiros, ele quer internacionalizar a faculdade dele, porque Sim. viu os nossos cursos, tem os nossos alunos, encontrou com um aluno nosso chamado Hernan Pérez, eles são gêmeos, ele e o Luiz Carlos, e conversando com ele, ele despertou interesse em fazer parcerias conosco. Olha só. Sabe? Então agora, já marcamos, ou ele vem para cá, ou eu vou para lá, terça-feira nós vamos... Isso no Equador. No Equador. No Equador. Nós temos polo no Equador, nós estamos na cidade de Quito. Apesar da parceria nossa seja com Guayaquil, Universidade de Guayaquil. E temos também o Hospital Solca, que é uma rede de hospitais de câncer do Equador, chamado Solca. E temos também Lima, no Peru. Na Bolívia, tínhamos uma escola, mas eles abraçaram a causa. Hoje pertence à escola chamada Unipós, que era de onde nós formamos eles aqui. E temos também na Colômbia. A Colômbia ainda não temos polo. Nós estamos indo para dar aula, mas não abrimos polos ainda lá. Entendi. O polo existe só em Lima, na cidade de Lima mesmo. Mas está em processo. Em Peru já está. Não, Colômbia, estou esperando os donos virem aqui. É meu amigo pessoal, é um oftalmologista maravilhoso que eu fui conhecer em Cartagena. E uma coisa curiosa que eu aprendi com eles lá. Tem duas universidades em Cartagena, que uma é Rafael Nunes e a outra Del Sinu, chamando Universidade Del Sinu. Aqui, as universidades, uma quer matar a outra, uma quer competir, uma quer denegrir o nome da outra. Isso, né? As duas trabalham juntas, são as maiores universidades de Cartagena, trocam professores, trocam informações, fazem congressos juntos. Olha só. Sabe? E eu encontrei casualmente a menina que nos recebeu, chama Mirtes, ela namorava o Ricardo, ela tinha sido ex-esposa do Ricardo, que era da outra universidade del Sinu. Então, olha só, a inter-relação, eu falei assim até pro Toninho Calça, que foi comigo, com o nosso reitor, falei, como assim, duas universidades? Ele falou, Elias, a harmonia das universidades... E dá certo, né? Dá muito mais Dá certo, muito ao invés de certo, competir, somar. E eles estão vindo agora eles viram em outubro, desmarcaram, eles vão vir em janeiro para lançar o curso de agronomia e especialidade em oftalmologia, Olha que ele é só. oftalmologista. Sim, Então isso a vem área crescendo. Então, mas aí na sequência nós devemos abrir o polo lá também, mas no momento estou esperando a vinda deles para a gente fazer o convênio chamado convênio específico. Ô Elias, e qual que é a mensagem? Óbvio que você já falou muito aqui sobre a busca pelo sucesso, mas qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo a gente, que de repente estão buscando o sucesso? Porque a busca pelo sucesso todo mundo quer. Ter sucesso todo mundo quer. Agora, buscar o sucesso é outra Eu acho questão. o seguinte, Rodrigo, minha opinião é o seguinte,
você tem que ser seu amigo. Você tem que ser feliz com você, antes de pensar em sucesso. Você tem que crescer emocionalmente. Você tem que se integrar ao mundo que te cerca. Você tem que gostar da sua companhia, porque é com ela que você vai conviver. Sim. Então eu tenho uma grande companhia que sou eu mesmo, porque eu estou com ela já faz 67 anos. Oh. Espero ficar muito mais alguns anos. Deus te ouça. E esse amigo, esse cara que conversa, é meu confessor, é o cara que me auxilia, é meu travesseiro. E, então, se eu sou uma pessoa feliz, eu estou pronto para fazer sucesso. Se eu sou um cara infeliz, amargo, depressivo, para baixo, eu tenho que trabalhar isso primeiro. O cri-cri. Aquele até que você citou, O Olhar Masculino, o livro que eu estou escrevendo, que começou de uma brincadeira, que o homem, e eu tenho até um blog, a gente já está, começou no YouTube, ainda estou gravando alguns, para falar da relação do homem e da mulher. Não é? É impossível um casal dar certo se um é triste e o outro querendo fazer ele feliz. Não adianta. Não dá. Você que tem que ser feliz. Você tem que se tornar uma pessoa feliz para fazer o outro feliz. Ah, É eu verdade. dependo dela. Não depende de coisa nenhuma. Você vem sozinho e vai embora sozinho. Não você existe não isso. consegue fazer feliz uma pessoa se você não for feliz. Se for triste, amargo, depressivo, carrancudo, mal com a vida, de mal com os filhos, sabe? Como que você pretende ter uma relação boa? É verdade, concordo. Então, o sucesso para mim é isso. A mensagem que eu deixo é assim: busque a felicidade, a sua felicidade. E pense no dia que você vai estar sozinho, sempre. Né? Então, prepare esse dia, para esse dia que chegar, que você ficar sozinho, você está preparado para esse dia e você partir e falar: puxa vida, Valeu a pena. Valeu a pena. Fiz tudo o que eu podia fazer. Eu conquistei tudo que eu queria conquistar. Depende do tamanho que você quer, teu sonho. Né? Tem pessoas que conquistam, nunca está feliz. Nunca está bom. Né? Então, acho que esse exagero de busca, exagero de ambição, que muitas Tem um vezes preço alto, né? muito não depois contra o próprio sucesso. Buscar incessantemente, eu topo. Reconhecer o erro, mas nunca aceitar também, mas eu topo a derrota. O cara tem que saber perder. Saber perder é uma ova. Eu tenho que reconhecer a derrota, mas jamais vou aceitar. Você entende? Então são duas coisas diferentes. Se eu cair, eu levanto e continuo. Eu não consegui, no dia seguinte eu estou acordando para tentar outra vez. E outra vez, até conseguir. Isso. Então, se eu conseguir me olhar no futuro com uma pessoa boa, íntegra, bacana, que eu sou feliz comigo, não importa que eu sou recluso, que eu vivo sozinho. Não importa, eu posso viver sozinho e ser um cara feliz. Né? Como eu vivo sozinho, eu moro sozinho. E sou um cara extremamente feliz. Porque eu estou em um encontro comigo diário. É verdade. Diário, todo dia eu encontro comigo. E esse cara que encontra comigo, eu gosto dele. Cada dia eu gosto mais. Você entende? Então, esse cara, eu não gostava dele no passado. Lembra até uma música, né? Esse cara sou eu, Esse né? cara sou eu. Então, acho que isso é resumo do que eu acho que é bom. sucesso, é a busca da felicidade, da própria felicidade. Tem que estar bem. Muito. Tem que se cuidar, tem que estar bem mentalmente. Não existe sucesso se você tem que não estar feliz, fazer o que gosta. Não existe meia fazer o bem, não olhar quem. Não bem, não olhar quem. E não existe metade da laranja. Isso é absurdo. Eu tenho que ser inteiro, íntegro, para fazer outra pessoa íntegra e inteira a se unir. Sim. Então a gente vai tentar. Não, eu dependo dela para me fazer feliz. Não depende de ninguém. Aquele ditado não existe mais ou menos, né? Não. Ou é ou não é. Ou é tudo ou nada. Isso né? mais ou menos é aquela velha máxima, né? Não faça nada mais ou menos, que você corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. É verdade. Né? Então acho que você tem que ser para o melhor. Objetivar. Agora, se acordar desanimado, já vou pro celular, eu vou pro computador. Sem um objetivo, né? Sem ambição, sem planejamento. É como diz o ditado, né? Quem não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar. E o vento vai levar para onde quiser. É mais ou menos sobre isso. Você sabe, Elias, só te cortando um pouquinho, tem uma história de um lenhador. Lenhador não, perdão. Tem a história de um construtor de casas, que ele construiu casas a vida inteira para aquele empresário. E ele se aposentou. E o empresário chamou ele e falou assim: você vai fazer para mim uma última casa. E ele ficou com vergonha de dizer que não queria mais fazer a casa. E ele falou: tá bom, eu topo, eu vou fazer essa casa para você. Meu amigo, você imagina a vontade que ele estava de fazer aquela casa. Nenhuma. Zero. E ele fez aquela casa de qualquer jeito. Tudo de qualquer jeito. O empresário até ficou
um pouco preocupado. Desgostoso. Desgostoso, não entendeu muito aquela atitude dele, mas ficou quieto, deixou ele terminar a casa. Quando ele terminou, ele foi e entregou a chave. Aí ele falou: não, fulana, essa casa aqui, na verdade, eu queria dar de presente para você, porque você construiu várias casas para mim. Então essa casa era a última casa que eu queria que você construísse, que na verdade era para você, porque a vida inteira você sempre fez como se fosse para você. Então, na verdade, essa casa é sua. Imagina o desespero desse cara. Que ele matou toda a casa. Você entendeu? Então, eu sempre falo assim que a gente tem que ser bom e correto, tanto na hora de entrar e na hora de sair. Verdade. A gente tem que ser íntegro na hora de dizer um eu te amo, eu não te amo mais. A gente tem que falar: olha, vai dar certo ou não vai dar certo. Eu acho que nós temos que ter muita pureza nessa forma de nós agirmos. Sim. E a busca pelo sucesso, ela fala muito sobre isso, sobre estar bem, estar feliz, fazer do jeito que tem que ser feito, colocar realmente toda a força, toda a energia naquilo que você faz, porque do contrário, infelizmente, o sucesso ele não vai acontecer. Agora, quando você coloca alguns ingredientes como esses que você citou e alguns outros que tem por aí, o sucesso, para mim, ele é inevitável. Ele vai acontecer. Assim como a gente sempre aperta o botão lá do elevador, você coloca no 20, ele vai te levar no 20. Uhum. Mas se alguém lá embaixo chamar, ele rapidinho ele desce. É verdade. E a vida da gente é isso. Um dia você está em cima, outro dia você está lá embaixo. É a montanha russa ou a roda gigante da vida. Então a gente tem que saber muito bem como você lida com os problemas lá em cima, porque lá embaixo você vai ter que saber como isso vai funcionar. E tanto lá embaixo ou tanto lá em cima. Então, essa sequência, você precisa estar muito preparado para isso. Eu concordo. Por exemplo, se você vai no médico, o médico vai te olhar a doença, não olha a saúde. Sabe, ele está procurando alguma coisa errada. Sim, é verdade. Na relação não é diferente. Nós, quando estamos numa relação, seja com o funcionário, seja com o patrão, nós não procuramos as qualidades, nós estamos procurando os erros. Por quê? Porque o cara faz certo a vida inteira, como você falou. Ele fez 30 anos casa pro cara, e na hora que ele foi fazer uma casa só, ele errou. Então, ele errou. Eu, no caso, sendo dono dessa empresa, eu daria outra casa para ele. Mas seu coração é muito nós bom. temos que olhar as coisas boas e não as coisas más. Na relação de homem e mulher também. O homem é um ótimo marido e tal, um dia ele erra por alguma coisa, chega atrasado, sei lá que diabo, a mulher vira um cão. Quer dizer, peraí, pensa um pouquinho. É verdade. Pensa quanto tempo ele chegou certo, ele veio no horário. Sim. Você vai valorizar mais o errado do que o certo. Então, as pessoas... E tem situações que são beligerantes, de guerra mesmo entre o casal, que uma semana depois nem lembra porque estava chateado. Então, pra que ficar perdendo tempo com isso? Você sabe, Elias, a minha esposa, quando ela percebe que eu estou um pouco aborrecido, que eu estou um pouco, de alguma forma ali, que não estou 100%, ela fala assim: cadê o fulano? Cadê o cicrano? Eu falei: não. Mas por que você está perguntando? Vai lá, vai bater um papo, vai tomar uma cervejinha, vai dar uma relaxada, vai ser feliz, pô, né? Porque se a gente está feliz, como você colocou, os outros também ao nosso redor vão estar. Respinga. E isso é muito importante. Então, dentro dessa linha, né, a busca pelo sucesso, ela envolve a nossa vida como um todo. Porque se nós não estivermos bem, nada vai bem. Verdade. Né? E é isso, meu amigo. Queria te agradecer essa sua vinda aqui. Foi uma grande oportunidade da gente bater um papo aqui inteligente, né? Um papo que com certeza agrega muito valor aqui no nosso podcast. Você, melhor do que ninguém, sabe, quando a gente pensou em fazer o podcast, eu bati um papo com você, me aconselhei com você, inclusive. Você até se colocou à disposição, não só isso, mas a tua estrutura também. Te agradeço muito por isso. E você estar aqui hoje, para mim, é uma felicidade muito grande e mostra o quão você é humano, o quão você realmente é tudo isso que você colocou aí. Um cara extremamente feliz. E através dessa nossa amizade, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas. Inclusive, recebi uma ligação recente do nosso amigo lá, o médico, né? Luiz Fernando? O Luiz Fernando. Eu sou maravilhoso. Me ligou para falar do podcast. Ele falou: Rodrigo, posso te ligar? Aí eu atendi, eu liguei. Ele falou: não, pode sim. Ele me ligou, aí deu os parabéns, conversamos um pouquinho. Ele também tem umas ideias aí para futuro. Então, assim, são
essas grandes amizades que ficam para a E eu vida da tinha gente. um programa de televisão com o Luiz Fernando. Olha aí. Eu tinha um programa que chama Gente Interessante. Eu devo reeditar esse programa, muito interessante. Chamava Olha pessoas só. de todas as áreas. E o Fernando fazia muita entrevista com os médicos. Pra Olha mim. aí, que Uma legal. pessoa maravilhosa, filma bem, fotografa bem, fala bem. É uma pessoa extremamente Ô, desenvolta. Fernando, um abraço para você aí, tá? Não só meu, mas do Dr. Elias aqui, tá bom? Amigo, felicidades, Luiz. muito obrigado. Que a gente possa ter mais oportunidades, tá? Obrigado, Foi Rodrigo. É um muito prazer. bom Obrigado ter pelo vindo aqui. convite. Sucesso Obrigado. para nós, tá? Obrigado ao auxílio mágico do nosso querido Guto, Guto. é o Guto. Guto, é um prazer, Guto. É o Obrigado, viu? nosso Operador. operador, DJ. Ele é tudo e mais um pouco. Tem gente que chama ele de. Como é que é o nome lá? É o Sombra. O Sombra. Obrigado, viu, Gutão? Agora vai ser influencer, né? É, agora é influencer. né? Agora mudou tudo, É a né? estratégia, é a profissão do futuro, viu? É isso Quero aí. ficar milionário. E ó, você tava falando aí, ele tava ligado, viu? Eu tô Daqui um vendo. dia ele vai chegar lá fazer uma matrícula, viu? Ó, já sabe quem você vai pedir aquele desconto lá, viu? Um Meu abraço, amigo, sucesso para vocês. obrigado. Deus te abençoe muito, Amém, viu? obrigado. Pessoal, então finalizamos aqui mais um episódio com esse grande professor aqui que nós tivemos a oportunidade de bater um papo com ele, doutor Elias Cassis. E para assistir o nosso conteúdo, vai lá no Instagram, a Busca pelo Sucesso, no TikTok, YouTube, curte, dá um like, conversa com a gente, não deixa de trocar uma ideia aqui conosco, tá bom? Quiser ouvir a gente nas plataformas aí, nós estamos aí no Spotify, Deezer, na Apple, em todos os lugares aí você vai ter a nossa companhia, a Busca pelo Sucesso. Não perde esse capítulo, tá? Foi muito instrutivo, muito inteligente, com bastante informação aí para você que está buscando sucesso. Obrigado por nos seguir, por nos acompanhar.